Pronto, começou a gravação. Vocês receberam a... Todo mundo já fez a segunda atividade? Vocês já fizeram? Acho que eu deixei até domingo, né? Tem que entregar até domingo que o negócio fecha lá, o swap fecha na segunda, viu? Então, quem não me entregar até domingo, corre risco de ficar sem nota. Aí eu não vou poder nem como registrar a nota no sistema. Então, até segunda, ou até domingo, viu, gente? Não esqueçam, não. Ah, beleza, já sei. Mas se não tiveram problema para fazer, não, né? Então vamos nessa. A gente vai falar hoje do questão da terra, né? Sociologia rural. Tem alguém que mora na área rural aí de Guarabira ou de outra cidade? Hein? Gente, alguém mora? Cadê? Aí, Camila chegou. Não, é sério, gente, que a gente vai falar sobre a realidade de quem mora na área rural. Quem morava no sítio era Antônio, mas ele se mudou para a cidade. Ele nem está na aula hoje, mas ele morava na zona rural. Bom dia, professor. Bom dia. Mandei uma mensagem no WhatsApp para você. Eu acordei Tava agora acordando. na hora da aula. Eu já vi Eu direito. avisei. Foi mal. Mas é isso mesmo. Você não mora na área rural, não, Camila? Ou mora na área urbana ou rural? Ele mora na metrópole. Não, eu Mas moro mora na área onde? urbana, mas parece mais um sítio, de tão longe que é. Mas você mora em Guarabira? Mentira, mas é com a Não, cidade grande aí. Ó. Sapé. Nossa, pé. Conheci essa cidade quando for aí. Que a gente vai falar Perto de João sobre... Pessoa. João Pessoa você conhece, né? Conheço vírgula, né? Ah, tá. Tive de passagem aí para fazer a prova. Quando teve Ah, tá. concurso para fazer a prova. A primeira etapa. Aí a segunda etapa foi em Campina Grande. Aí depois voltei. Aí, por fim, eu fui entregar os documentos, mas não conhecia a cidade, não. De Ah, rodar. Foi. entendi. Porque a gente vai falar, a gente não, eu, né? Nós iremos falar sobre a questão rural, sociologia rural. Sociologia rural, acho que é um dos segmentos, é um dos segmentos mais importantes da sociologia, né? Principalmente da sociologia brasileira, da sociologia, em termos gerais, que ela é bem antiga, né? Uma tradição de estudos bem antigo, remonta, acho que do século... Desde quando a sociologia é sociologia, né? Por exemplo, Marx estuda a questão da renda da terra e como o espaço urbano é reconfigurado com o advento do capitalismo, né? Como as estruturas de relações capitalistas influenciam no meio rural, né?
a terra se torna mercadoria também, o trabalho assalariado se estabelece, né? A lógica de produção de mercadorias, né? A lógica da racionalização também aparece e vai destruindo e vai fazendo com que se destrua, se desapareça alguns tipos de relações que eram relações típicas daquele espaço, né? Que eram relações que se pautavam muito pela pessoalidade, pela produção de família, por uma outra lógica de tempo, e aí no capitalismo se desenvolve, né? Tem estudos clássicos de Engels e Kautsky, né? Sobre a realidade rural. No Brasil é uma tradição muito rica, muito importante, né? Tem muitos autores clássicos, tem um livro clássico de Antônio Cândido, né? Pô, deixa eu ver até se eu encontro aqui o nome, eu anotei o nome. Ai, meu Deus, cadê você? Que é um clássico mesmo da sociologia rural. Alguma coisa do Rio Bonito. Os Parceiros do Rio Bonito. É um estudo bem clássico sobre a lógica do camponês, né? Como muda. Tem Maria Isaura também, né? Maria Isaura Pereira, que é estudo clássico, e José de Souza Martins, que é professor da USP também, que tem estudo bastante importante, né? Mas no que tange a José de Souza Martins, que vai falar um pouquinho dele, ele começa seus estudos, acho que na década de 60, se não me engano, 1960, né? Sofre a influência de Florestan Fernandes no sentido de... Vocês já ouviram falar de Florestan Fernandes, né? Florestan Fernandes talvez seja um dos sociólogos mais brasileiros mais conhecidos, né? Talvez o mais importante, o nome da sociologia mais importante. Acho que não é exagero falar isso. Da questão do processo de que a sociologia, os sociólogos não devem só interpretar a realidade social, mas também deve que essa interpretação da realidade social tenha como consequência um processo de militância, um processo de mudança, um processo de intervenção no mundo prático, né? Então, ele é dessa tradição. Só que os estudos mais clássicos de sociologia rural, principalmente, acho que esse estudo de Kautsky, que eu não me lembro o nome, mas de outros estudos, né? Os mais antigos, os mais recentes não, que falam sobre novas ruralidades, etc. Mas o mais antigo, eles falaram, teciam basicamente essa relação, tentavam compreender essa relação entre o meio urbano, né, que era tipo, como a gente estudou, que era tipicamente capitalista, e o meio rural. Só que a lógica de pensamento, muito da lógica de pensamento de alguns autores, eram de tentar associar o atraso da sociedade brasileira, né, como consequência da permanência de relações econômicas não propriamente capitalistas, né? E isso se assenta numa tradição mais antiga ainda da sociologia, acho que pega desde os clássicos, né? Em que desde os estudos comparativos dos clássicos, né? E uma das dicotomias conceituais centrais da sociologia, que é a separação entre comunidade e sociedade, né? Como comunidade seria a forma como as sociedades pré-capitalistas basicamente se organizavam, e a própria sociedade, que é basicamente a forma como o capitalismo se estrutura. E qual a diferença? A diferença é que aqui nas cidades ela se pauta por uma relação impessoal, né? Pela lógica da importância da indústria, do seu desenvolvimento, pelo desenvolvimento intenso das cidades, uma urbanização intensa, relações capitalistas típicas, uma
uma troca de mercadoria generalizada e todos aqueles fenômenos advindos do capitalismo, e a comunidade seria o oposto, né? A comunidade seriam realidades sociais menores, né? Do ponto de vista espacial e geográfico mesmo, seriam menores, seriam pautados por relações mais pessoais, o que significa isso? Vocês que moram em cidades menores do que Salvador, né? Vocês sabem que a lógica daí é diferente, né? Às vezes você conhece grande parte dos habitantes da cidade de vocês pelo nome, né? Ah, falando de tal, conheço, etc, tal. Você tem uma relação mais próxima com essas pessoas, você É conhece, né? só Pelo falar o menos do nome da nome. família. Pô, se falar o nome da família, você tem Você esse raçava conhecimento. o CPF do cara, o endereço, quando nasceu, tudo. Aí em cidades menores se dá nesse sentido, né? Cidades menores não, tanto as cidades menores como as formas sociais pré-capitalistas que eles estudavam que tinham essa lógica, né? Uma relação pessoal, porque eram, do ponto de vista da densidade populacional, a menor, né? Por exemplo, como é que você vai conhecer todo mundo? Imagine aí a região de Tóquio, né? Que não é só a cidade de Tóquio, mas as regiões metropolitanas, Tóquio, aquelas cidades ali que a gente conhece como região metropolitana, né? Que chama a região Tóquio, a megalópole de Tóquio, né? Acho que são mais de 40 milhões de habitantes, né? A de Pequim deve girar nesse volume populacional, né? Nova York, idem, né? São Paulo, acho que uns 15 milhões, né? De pessoas. Até aqui Salvador tem quase 3 milhões, deve ter uns 3 milhões e meio, quase entre 3 milhões e meio e 4 milhões, contando com a região metropolitana, né? Então, como é que você vai conhecer todo mundo pelo nome, né? Já pensou você conhecer 40 milhões de pessoas pelo nome? Eu vou, Cláudia, sua pergunta, sua chacota em forma de pergunta, eu vou contar um negócio a você, né? Porque minha irmã, mora no interior, a minha mãe vai visitá-la, né? Aí até a conversa é uma cidade bem pequena, Cláudia. Aí, certa vez ela falou, tal, que vira para Salvador, não sei, volta para Salvador, aí uma pessoa de lá falou, né, você vai para Salvador, etc, tal. Aí você conhece fulana de tal, que mora em bairro tal, tal. Pra você ver como a mentalidade, o pensamento dela é diferente, né? Porque o bairro que ela falou é um bairro, rapaz, é um bairro muito longe, né, daqui, gente, muito longe. Acho que é quase 1 hora. Só depois da vacina, né, família? Tinha que levar para vocês, não vou levar vocês, não. Vocês tinham que vir para o carnaval, mas carnaval o pai de vocês não iam deixar. Mas é uma boa. E seu pai não deixar, não, Camila? Mas é legal o carnaval. Aí sim, Glauco, você percebeu a lógica? Aí perguntou assim: onde, velho? Você conhece? Porque é a lógica de uma cidade pequena. E de uma cidade maior, do âmbito de uma cidade maior, não existe, né? Não existe essa lógica. Então, até para vários autores, né, da tradição sociológica clássica, talvez um pouco menos Weber, né, porque Weber era bem pessimista com relação ao desenvolvimento do capitalismo, há um imperativo, uma lógica de se enxergar, de se interpretar aquele movimento de desenvolvimento do capitalismo como e do desenvolvimento das cidades e das relações de trabalho, de emprego que surgem ali, aquela relação de trabalho assalariado, aquela desenvolvimento das forças produtivas, como um progresso, né? Como algo superior do ponto de vista do desenvolvimento humano
estruturas sociais passadas, pretéritas, né? Ou seja, era uma dicotomia entre comunidade, sociedade, entre que também se assentava, que também incluía em si uma dicotomia entre o espaço do campo, que era regido por essas relações típicas do que se chamava de comunidade, e as relações urbanas, citadinas, era interpretada também no sentido de que o espaço urbano, o espaço comunal, era o espaço do atraso, né? Tanto do atraso das relações interpessoais, do progresso técnico, etc. E o espaço urbano era o espaço tipicamente capitalista, de desenvolvimento técnico, de superação das tradições, né, daquele tipo de sociedade. Que uma tradição religiosa, uma tradição que não se pautava pela uma igualdade, por uma liberdade, no sentido de que a gente está lembrando que nessa discussão que os pensadores clássicos da sociologia estavam dialogando com a realidade basicamente europeia, né? Então, o passado europeu, naquele período anterior ao capitalista, era o passado feudal, ou do Estado absolutista, né? Então, não existia liberdade, não existia igualdade, etc. Então, eles estavam discutindo que o capitalismo ele rompe com isso tudo, e o capitalismo, urbanismo, capitalismo, espaço urbano era superior. Pronto, né? A gente vem para o Brasil. O Brasil se desenvolve como? Vocês que estão bem falantes hoje, isso é legal, desde o século XV, né? Século XV não, século XVI, né? Que se efetiva o processo de colonização daqui de Portugal, da Espanha, do Brasil, Portugal, da Espanha para as outras áreas da América Latina. Qual foi o centro do desenvolvimento da então colônia de Portugal, né? No primeiro momento? Qual era a importância que tinha a cidade e qual a importância que tinha o campo? Né? A produção de riquezas era advinda de que atividade econômica? Hein, Camila? Cláudia, fala aí. Poxa, tem que lembrar logo meu nome primeiro, misericórdia. O que mais Eu fala? só consigo. Robert, bora, então deixa o Robert Foi. falar. Qual Era era rural. Vai. Não era rural? A base de produção era agrária. Era agrária, né? Plantation, né? Monocultura, de Eu só consigo cana-de-açúcar. lembrar da extração do pau-brasil no começo e deles fazendo os índios de besta trocando os negócios. Aí foi bem no começo, né? Mas para eles se estabelecerem. Não, foi porque Porque quando o senhor sim, falou em sim, sim. colonização, eu lembrei logo do comecinho. Aí como o Robert falou, a atividade central era a agricultura, né? A plantation, grande extensão de terra, não é? Monocultura, basicamente, era cana-de-açúcar e trabalho escravo. Né? Então, na concentração. E tipo, eu acho que assim, né? Naquela época também não havia tanto desenvolvimento. Meio que as cidades, que no caso que a gente conhece, são formadas, entre aspas, pelo desenvolvimento, tipo tecnologia, essas coisas, indústrias, esses negócios todos. Tipo, antigamente não tinha isso, não tinha as coisas como é hoje. Então, a cidade meio que era esquecida, tipo, nem aí para cidades. O processo de industrialização no Brasil ocorre já no século XX, né? A gente está bem antes, né? A cidade era muito pouco desenvolvida, ela se desenvolveu depois, né? Muito depois, né? Mas era basicamente, eram capitanias hereditárias, né? Se chamava o termo correto, eram capitanias hereditárias em que a família real portuguesa, ela concedia, né? Aqueles espaços, aquelas divisões territoriais para cada família, né? Logicamente branca, né? Teoricamente branca, né? Porque a Península Ibérica, você sabe que teve um domínio durante séculos dos povos árabes, né? Então, havia muita miscigenação, mestiçagem lá, né? Em comparação a outros países da Europa, né? Então, era branca, cristã e a elite, né?
Aí você vai falar, porque o Brasil não deu. Aí tem sempre aquela velha anedota, né? Aquele velho conhecimento que vocês comunicam. O Brasil não deu certo porque vieram para cá os portugueses criminosos, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Pura balela, né? Pura conversa fiada, né? É colonização, né? Colonização é colonização. Né? Ó, por exemplo, tem um estudo clássico de também um sociólogo muito importante, Sérgio Buarque de Holanda, né? Sabe quem é Sérgio Buarque de Holanda? Sabe de quem ele é pai? Ele é pai de Chico Buarque. Vocês já ouviram Chico Buarque, né? Daquele genial compositor. Sérgio Buarque de Holanda escreve um livro clássico chamado Raízes do Brasil, que ele vai falar que, basicamente, a questão do subdesenvolvimento do Brasil é oriundo da tradição colonialista de Portugal, das características do Portugal, das relações mais patrimoniais, ou seja, que não se assentava numa impessoalidade capitalista, em uma relação mais, em termos gerais, menos racionalizada, mais predatória, etc., do que, por exemplo, ele fala da colonização holandesa, né? Ou da colonização inglesa desses países, né? Que tinham uma perspectiva mais racional. Fizeram a reforma protestante, acho que nós falamos isso na aula sobre a questão religiosa, não foi sobre a reforma protestante, etc. Quando a gente falou um pouco sobre Max Weber, a gente falou isso. Aí diz isso, faz essa dicotomia, né? Só que, obviamente, a Holanda colonizou a África do Sul, e a África do Sul não é nenhuma potência capitalista hoje em dia, né? Pelo contrário. Então, não é questão do que país, que colonização é colonização, é exploração de matéria-prima para enriquecimento da metrópole. Né? É isso a lógica da colonização. Aí o pessoal fala, mas, por exemplo, a Austrália foi colonizada. Há profundas diferenças entre a colonização do Brasil, da América Latina, a colonização da Austrália, né? Mas os Estados Unidos foi colonizado. Para você ter ideia, isso geralmente são liberais que falam para justificar, tentar explicar o atraso econômico, ou o não desenvolvimento econômico, através de decisões puramente do presente, né? Sem contar as heranças históricas. Né? Eles falam, não, porque justamente vai falar isso, não, grosso modo eles falam, passado não importa, né? Porque fulano, tal determinado país foi colonizado, o outro não foi colonizado, o outro foi colonizado, e o outro foi colonizado, estão em níveis distintos. Mas você deve lembrar que na história dos Estados Unidos, o processo, um dos processos, né, uma das causas da guerra, em que teve como consequência o rompimento da colônia inglesa, que era as 13 colônias do norte, justamente com a Inglaterra, se deu num processo em que havia um movimento de endurecimento da dependência das 13 colônias perante a Inglaterra, justamente porque as 13 colônias estavam num processo de desenvolvimento econômico e de industrialização que estavam fazendo com que ela entrasse em concorrência com a Inglaterra. Então, a Inglaterra passa a tentar ser mais dura, aumentar o imposto, etc. Então, os Estados Unidos se rebelam, né? No caso, as 13 colônias se rebelam nesse processo e rompem com essa subordinação perante a Inglaterra. Então, a colonização dos Estados Unidos foi isso. No momento em que houve uma tentativa de podar o desenvolvimento deles, eles se rebelaram, né? Os americanos, os estadunidenses se rebelaram e cortaram esse cordão umbilical que o subordinava à Inglaterra. Então, é totalmente diferente, né? Além do fato de que esse processo de colonização brasileiro e da América Latina foi pautado por extrema violência, quando Marx lá estuda a acumulação primitiva, ele fala que essa riqueza produzida, extraída daqui, Robert, a gente não está dizendo com o que eu estou falando que com essa crítica que eu estou falando da leitura dos liberais, não estou dizendo que, por exemplo, o governo de Bolsonaro, do Paulo Guedes, o governo histórico do que o Brasil tiveram, não tem culpa de reproduzirem, eles não criam a dependência, né? Não é, a dependência não é criada quando o Brasil se
tornam independentes, quando se industrializam, não cria, eles reproduzem uma dependência lá que tem seu germe no período colonial. Aí Marx, quando está falando da acumulação primitiva, ele está falando que toda essa riqueza que foi extraída com base na violência, e ele procura desmistificar essa narrativa bucólica sobre a origem do capitalismo, sobre que pessoas têm comportamento parcimônico, que juntavam dinheiro, enquanto outras gastavam dinheiro porque eram gastadoras, naturalmente, outras não juntavam dinheiro, aí desse juntar dinheiro empreendia alguma unidade econômica, alguma empresa, aí o capitalismo se desenvolve nesse sentido, porque o capitalismo é uma ordem natural, né? Marx está falando isso pura balela. A Revolução Industrial não pode ser entendida sem esse processo de acumulação primitiva. O que é acumulação primitiva? É um processo de exploração econômica, né, que ocorreram nos países que foram colonizados e que, nesse processo, a riqueza desses países colonizados foram para financiar esse processo de desenvolvimento do capitalismo, ou seja, foi um tipo de relações sociais anteriores ao capitalismo, à Revolução Industrial, mas que, sem esse movimento anterior, não seria possível o desenvolvimento, porque foi essa riqueza produzida que financiou o desenvolvimento da indústria. Né? Aí no Brasil, a gente faz essa discussão mais geral, aí no Brasil, como eu estou falando, foi atividade econômica, atividade rural que estrutura o Brasil, que ainda estrutura o Brasil, né? Fora o período de desenvolvimento da indústria, que começa do século XX, que toma uma intensidade maior no governo de Getúlio Vargas, tá? Aí que experimenta um processo, a gente está experimentando um processo de desindustrialização desde o governo de FHC, que se intensifica com o governo de FHC, mas que começa lá já no governo de Collor, desindustrialização intensa, e que volta a centralidade do nosso país para a bendita da atividade rural, agora objetivava naquilo que se chama de agronegócio, né? Que você vê a propaganda da Globo, o Agrotec, o Agropop, o Agrotudo, etc. Nos financiadores dessa lógica, né? Então, tal como aquela sociologia clássica fazia aquela dicotomia entre passado comunal e presente sociedade, entre passado arcaico, presente o progresso e o desenvolvimento, a sociologia rural brasileira, em seus primórdios, tendia a interpretar a realidade social brasileira nesse sentido. Porque o país é atrasado, porque o país não é industrializado e porque o Brasil, se assentou sobre um desenvolvimento meramente rural, sobre relações sociais e econômicas tipicamente atrasadas, né? Então, é isso. Então, você tem relações atrasadas, relações escravistas, você não tem uma relação entre trabalho assalariado e capital, você não tem uma produção de mercadoria, você não tem uma racionalidade econômica que é característico do campo. Então, o Brasil é um país subdesenvolvido, etc., por causa disso, né? Porque nós não fizemos uma revolução industrial. Isso é uma tese esse elemento, não sei se vocês sabem, mas é uma tese central da estratégia do maior partido comunista do Brasil, que é do PCB, né? Partido Comunista Brasileiro, que em determinado momento interpretava a realidade social, a realidade pretérita do Brasil como uma realidade fundamentalmente feudal, né? E dessa realidade fundamentalmente feudal, em que não houve uma revolução industrial, tal como ocorreu nos Estados Unidos, na Inglaterra, depois na França, né, na Alemanha, no Japão. Então, deveria ocorrer o seguinte, deveria ocorrer uma associação entre setores dos trabalhadores com setores da burguesia nacionalista, né, nacional, não só nacional, mas com a burguesia nacionalista, né, que essa burguesia nacionalista que tivesse um projeto de nação,
né, que fizesse a nossa Revolução Industrial. Só depois dessa Revolução Industrial poderia se pensar em desenvolvimento, né? Essa tese perdurou, se eu não me engano, até a década de 1960, ou 1950, 1960, e que teve uma crítica feroz de Caio Prado Júnior, que era também do Partido Comunista, que abandona isso, essa questão de etapismo. Então, para vocês terem ideia de como essa interpretação da realidade vinculava o atraso social às relações típicas do campo. Como se houvesse dois Brasis, ou seja, o Brasil da cidade, mais ou menos desenvolvido, e o Brasil do campo, que tinha como que segurava o desenvolvimento, que tinha como as amarras para o Brasil, para o desenvolvimento do Brasil. Então, essa sociologia rural falava isso. E José de Souza Martins, ele critica essa lógica, né? Que não, o processo de desenvolvimento, subdesenvolvimento do Brasil não é oriundo da permanência de relações sociais e econômicas que não são típicas do modo de produção capitalista. Muito pelo contrário, né? Os camponeses, eles mantêm relações típicas que não são capitalistas, mas mantêm essas relações típicas que não são capitalistas, em que se desenvolve determinados tipos de relações que essas relações são pautadas por uma lógica que não se dá através da mediação da exploração do trabalho, né? Que ele faz uma dicotomia entre aqueles camponeses, o que eles chamam de camponeses, que cultivam pequenas áreas de terras, que tecem relações mais familiares, mais locais, sob uma outra perspectiva sob uma outra perspectiva econômica, que não é a perspectiva de uma exploração da terra, né? E não a perspectiva de transformar a terra apenas em um meio de produção. E, por outro ponto, ele fala sobre a existência dos assalariados. Esses assalariados geralmente são trabalhadores rurais que trabalham em grandes extensões de terra, chamados latifúndios, que estabelecem relações típicas capitalistas. Nos vendem sua força de trabalho e os grandes latifundiários pagam, né? Seu salário, né? Quando pagam, né? Mas ele fala que essa relação não é o subdesenvolvimento do capitalismo no Brasil, ele não se explica por isso. Ele vai falar sobre que essa relação dialética entre relações sociais e econômicas pré-capitalistas, ou seja, relações que não estão baseadas no trabalho assalariado e no capital, juntamente com relações tipicamente capitalistas, né, é a própria forma como o capitalismo se objetiva no Brasil. Né? A própria forma como o capitalismo se objetiva no Brasil, em que sentido? Que você tem resquícios dessas relações de trabalho que não são pautadas pelo recebimento de um salário, né? Ao mesmo tempo, você tem relações no campo mesmo que são pautadas por essa relação pré-capitalista e nessas relações capitalistas, perdão, e é dessa junção, dessa relação dialética que se explica a forma como o capitalismo se desenvolveu no Brasil e que permite, né, não só no campo, mas, por exemplo, um teórico da dependência marxista, Rui Mauro Marini, ele teoriza sobre que essas relações, elas também estão pautadas na área urbana, na lógica industrial. Mas, como a gente está falando aqui do espaço urbano, nesse sentido, permitem aos latifundiários, aos grandes produtores rurais e da agropecuária, uma margem de lucratividade, uma margem de produção de riquezas muito maior. Na verdade, porque você tem, por exemplo, aquelas relações em que o cara trabalha em troca de, por exemplo, moradia. Esse trabalho se chama, grosso modo, trabalho análogo à escravidão. Né? Você trabalha em forma em troca de comida, de moradia, etc, etc. Então, você tem uma super exploração da função do trabalho, o cara não paga, o cara produz riqueza, essa riqueza vai ser vendida, né, nas cidades, e a margem de lucro dele vai aumentar, porque ele não está nem pagando o salário do produtor rural, né? Outras formas de organização, por exemplo, sei lá, hipoteticamente,
a possibilidade do produtor rural ceder, né, algum espaço para o camponês, para o produtor produzir em troca, que ele também trabalhe de forma mais ou menos gratuita para eles, o processo de superexploração da força de trabalho, por exemplo, como você tem nas grandes indústrias nas grandes plantações de cana-de-açúcar e, consequentemente, nas grandes indústrias produtoras de açúcar, de álcool, etc., os chamados que chamam boia fria, né? Que é um trabalho extremamente violento e que paga salários baixíssimos. Então, são todas elas, e que não são mediadas pelo contrato de trabalho, como se dá basicamente na realidade urbana, né? Em que relações de trabalho em que você tem, de forma bem precária, obviamente, no Brasil, mas que tem um mínimo de possibilidade de você ter algum tipo de processo de violação dessas leis trabalhistas, de você reivindicar alguma coisa do ponto de vista da justiça do trabalho, né? Então, no campo não existe isso. Por que o campo não existe isso? Lógico, porque muito se explica pela própria força dos produtores rurais, né? Que até hoje, uma das maiores bancadas do representante do Congresso Nacional é a chamada bancada ruralista, né? Então, eles defendem seu ponto de vista, sua lógica de desenvolvimento de valores perante o conjunto da sociedade. Então, nunca avança projetos de reforma agrária, de distribuição de terra, nunca vai avançar, né? Então, não vai por causa nesse sentido, né? Eles têm um poder muito grande, historicamente, como o Robert falou, historicamente, o Brasil, ele emerge ele se desenvolve através dos grandes latifúndios, né? Que se chamava plantation. Um ponto interessante é o que se relaciona com o que a gente está discutindo, é o quê? Por exemplo, a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, de Getúlio Vargas, lá na década de 1950, que foi um avanço muito grande para a consolidação de relações trabalhistas em que o trabalhador tivesse direito a algo, né? Tivesse direito, que esse direito fosse resguardado pelo Estado, né? Que o Estado fosse garantidor desse direito. Essas leis, essa CLT, que foi destruída em grande medida pela reforma trabalhista lá no governo Temer, ela não abarcava o trabalhador rural, como ela ainda não abarca o trabalhador rural, né? Ou se abarca de forma precária, ela não abarca, não tem período histórico que ela não abarcou o trabalhador rural. Ela só dizia a respeito às relações dos trabalhadores urbanos. Então, o trabalhador rural ficou à mercê dessa proteção do Estado. Aí você consegue, dessa forma, compreender que que o Brasil ainda hoje é um dos países em que mais se assassinam trabalhadores rurais no mundo. Você tem um exemplo que causou muita comoção, que ocorreu lá no norte do país, com a missionária Dorothy Stang, né, que foi assassinada, né, sobre essa questão da terra também, né, mais ampla, aquela nossa questão de terra, do extrativismo lá da Amazônia, tem o assassinato de Chico Mendes, né, então você tem, historicamente, uma matança dessas pessoas, desses trabalhadores ligados ao campo, que reivindicam uma melhor relação, ou, por exemplo, como o MST e outras organizações dos trabalhadores rurais, que eles lutam por a constituição de uma reforma agrária, né? Então, você tem essa lógica que perpassa o período de colonização, você tem que se assentou na grande propriedade de terra, você tem essa permanência até hoje em dia da grande extensão de terra, basicamente, que agora se cunhou o nome de agronegócio, né, do que a agrotech, o agropop, né, e você tem esse processo ainda muito grande da plantação de monocultura, né, principalmente a plantação no Brasil, ela
muito pouco diversificada, né? Muito pouco é soja, é milho, basicamente soja, que é o maior um dos maiores produtos de exportação do Brasil, soja, milho, arroz, feijão, é muito pouco diversificada, né? Que emprega muito, um contingente de mão de obra muito baixo, com salário muito baixo, e que basicamente não, digo basicamente, sem medo de errar, contribui muito para a reprodução de nosso desenvolvimento econômico e social e não contribui quase nada para essa tentativa de superação, que nem é do interesse deles, né? Para você ter uma ideia, há uma tentativa de organismo da sociedade civil, de representantes da sociedade civil, de tentar se fazer uma reforma tributária solidária, né? Uma reforma tributária que seja progressiva, etc. Né? Dentre dentro do que esse grupo de pessoas prega, né? Acho que entre eles está a Oxfam, né? Que é uma organização não governamental, acho que inglesa, muito interessante, que estuda esse processo de desigualdade social no capitalismo, que é a implementação de uma rediscussão sobre o ITR, o Imposto sobre Propriedade Rural, Imposto Territorial Rural, né? Para vocês terem uma ideia, é um imposto federal, acho que é um imposto federal, né? Não sei se é federal, tenho a impressão que é um imposto federal. Logicamente que devem ser pagos preços. Se não for imposto federal, gente, me desculpe, mas eu tenho quase certeza que é. Mas isso não tira o mérito dessa análise. É imposto que as grandes propriedades de terras têm que pagar, lógico, né? E elas pagam, acho que no ano de 2000 alguma coisa, acho que no ano, não sei, tem que ver essa data, mas foi recentemente esses dados, meu Deus, e eu acho que eles pagaram no ano, eu acho que menos de 10 bilhões de reais, no Brasil todo, 10 bilhões de reais. Ou menos, ou um valor menor, não sei. Eu tinha que ter pesquisado isso antes, eu anotei, eu tinha que ter pesquisado antes. Um valor irrisório do ponto de vista da importância que o agronegócio e da riqueza que o agronegócio produz, né? Um valor irrisório. Para vocês terem ideia, só a arrecadação do imposto predial e territorial urbano da cidade de São Paulo, não é nem do estado, da cidade de São Paulo, arrecadou mais do que esse ITR em um ano, ou seja, do que esse ITR em todo o território nacional. Uma cidade arrecadou mais com o imposto municipal do que esse imposto todo o território nacional. Lembrando que o maior produtor de soja do mundo é o brasileiro, que foi ministro da Agricultura de Michel Temer, que é Blage, né? O sobrenome é Blage. Olha o absurdo, né? Você tem uma extensão de terra, uma produção de riqueza, e esses latifundiários estão todos milionários e bilionários, e pagam uma relação, uma quantidade de impostos irrisórios comparados com a riqueza que eles produzem, e que esse quantitativo de impostos ele foi infinitamente menor do que a arrecadação da cidade de São Paulo com o IPTU. Para você ter ideia do processo de concentração de terra oriundo disso, e, consequentemente, o processo de concentração de renda que se assenta no que José de Souza Martins está falando, dessa permanência de relações pré-capitalistas no próprio capitalismo. É algo extremamente cruel e brutal essa relação, essa contribuição que os produtores rurais dão ao Brasil em forma de impostos. Eles não pagam quase nada. Lógico que os ricos no Brasil, em tese, não pagam muito pouco em relação às outras classes sociais, né? Porque o imposto no Brasil, a maioria são impostos indiretos, né? Então, todo mundo paga. Então, a porcentagem que esses impostos indiretos incidem sobre a classe trabalhadora vai ser maior do que
sobre lá, né? Porque 10, por exemplo, você gasta 30% de 5 mil reais, você vai ter um gasto diferente do que 30% de uma pessoa que tem uma renda de, sei lá, 10 milhões de reais por mês. Então, é diferente. Então, desse processo de concentração de renda que foi oriundo, que é uma herança basicamente direta do regime colonial, não foi feita a reforma agrária no Brasil, que é uma pauta até hoje, que é uma luta até hoje, não foi feita a reforma agrária no Brasil. E essa reforma agrária, que muita gente fala que é um atentado contra o direito da propriedade privada, que o MST é bandido, que as organizações que lutam pela reforma agrária são bandidos, etc, etc. A pura ideologia e defesa de interesses dos grandes proprietários de terra. Você não tem para onde correr. Por que a gente fala isso? Porque se você pegar o centro do capitalismo, que ainda, por enquanto, ainda é os Estados Unidos, os Estados Unidos fez a reforma agrária, acho que no século XIX. Né? A França fez a sua reforma agrária. Todos os grandes países desenvolvidos do capitalismo, eles fizeram a reforma agrária. Todos. Justamente porque para evitar esse processo de concentração de terra. Né? Esse processo de concentração de terra em poucas pessoas que ia ocasionar um processo de desigualdade social e de um parco de desenvolvimento econômico. Então, todos esses países fizeram, né? Você pode pesquisar, isso não é exagero meu, você pode pesquisar, todos os grandes países hoje capitalistas já fizeram no seu passado um processo de reforma agrária, onde houve a divisão da terra em espaços menores, né? Do que os latifúndios brasileiros. Então, no Brasil, dada essa estrutura social, essa estratificação social, nunca foi possível ser feita essa reforma agrária. Então, você tem uma estrutura social, um meio rural, em que coexistem atividades, relações de trabalho que são pautadas por uma superexploração da força de trabalho, como você tem relações de trabalho que são pautadas pela lógica do capitalismo. Então, você propicia uma exploração maior, uma acumulação de capital maior por parte dos grandes produtores rurais, e isso, obviamente, causa um processo de tensão social, tensão no meio rural, que é um processo que explode em violência. Né? Você tem, por exemplo, o massacre lá do Pará, da cidade do Pará, esqueci o nome da cidade, né, que ocorreu, acho que, não sei se foi no governo de FHC, um massacre do Sem Terra, você tem processo, você tem esses conflitos de terra se agravando no governo de Bolsonaro, né, porque Bolsonaro se elegeu fortemente com o apoio desses grandes produtores rurais. Aí você tem todas essas tensões rurais, né, grupos que se organizam para tentar ter acesso à terra, né, porque a terra, para eles, né, não é só um meio de produção, né, mas tá ligado à sua própria lógica de vida, ao seu próprio modo de vida, né? Então, é essa explicação que a sociologia rural, que nós damos sobre esse processo de tensões sociais, né? Que são oriundas dessa própria estruturação do meio rural, né? Que se deu no Brasil, que é baseado justamente na produção extensiva, né? Na produção extensiva no sentido que aumenta a produtividade. Quando você aumenta a área que você explora, uma superexploração da força de trabalho é a concentração de terra na mão de poucos. Então, é um estopim. Né? Então, as pessoas, os produtores rurais, eles são expulsos de suas terras. Há o fenômeno da grilagem, que é um fenômeno absurdamente importante para se entender esses conflitos de terra no Brasil. Né? O fenômeno da grilagem é algo que não se discute, né? Logicamente que não se discute. Isso na grande mídia. Mas eles procuram demonizar a organização dos trabalhadores, lógico, porque eles defendem o interesse da classe deles, né? A gente não pode deixar de acentuar isso. Porque a grilagem, basicamente, são grandes produtores de rurais, ou grandes empresários, ou donos de grandes empresas, que eles invadem determinados espaços rurais, geralmente espaços do governo, ou do Estado, ou
determinado município, mas principalmente da União, invadem, começam a produzir lá e se tornam donos dele. E expulsam quem tiver lá, destrói o que tiver que destruir. Né? Isso é a grilagem. Isso ocorre muito no centro-oeste, no norte, né? Principalmente no centro-oeste e no norte. Então, que esses grandes produtores, não só grandes empresas mesmo, né? Nacionais como estrangeiras, eles invadem, ocupam, produzem e acabou. Não paga nada a ninguém. Então, a terra se torna delas. Aí, para a devolução, para a União, o Estado e o município tentarem reaver essa terra, é um processo judicial muito longo, né? Geralmente, essas grandes empresas, esses grandes produtores têm muito dinheiro, então existe uma corrupção no judiciário muito grande, e eles falam que essa terra não é produtiva, nós estamos produzindo riqueza, etc. Então, são todos subterfúgios. Então, é um crime que ocorre, logicamente, que é criminoso, mas que não é discutido, questionado de forma aberta, né? Porque são grandes interesses econômicos que estão por trás. E Bolsonaro tentou, não sei se conseguiu, mas está tentando mudar isso, né? Ele está tentando flexibilizar esse processo de legalização dessas terras que foram ocupadas. Mas é interessante que essas terras que foram ocupadas não estão incluídas as terras dos trabalhadores rurais que lutam por terra, que estão organizadas tipicamente, por exemplo, no MST. Não é a legalização da terra que o MST ocupa, a terra improdutiva que o MST ocupa para plantar, para fazer agricultura familiar, etc. O que ele está buscando legalizar são as grandes propriedades de terra que foram griladas e que essas pessoas que grilaram essas terras justamente são grupos econômicos que financiaram fortemente a campanha dele. Aí você entende dessa lógica de uma agricultura, de um latifúndio extensivo, é só assim que você permite entender as queimadas que ocorreram no Pantanal e na Amazônia. Porque não é um processo de aumento de produtividade que é oriundo, quando a gente discutiu sobre o capitalismo, oriundo de um desenvolvimento tecnológico. Não há uma maior produção de leite, de ovos, etc., por desenvolvimento de novas tecnologias utilizando o mesmo espaço geográfico, né? A mesma área. Não. A produtividade e o acúmulo de riqueza desses grandes produtores de terra se dão basicamente pelo aumento de sua área plantável ou agricultável ou da pecuária. Basicamente é para plantar soja, essas queimadas são para plantar soja e abrir pastagem pagada. Por isso esse processo de destruição. E estão envolvidos, gente, de grandes fazendeiros, grandes indústrias nacionais e grandes indústrias internacionais, é óbvio que estão envolvidos. Porque, para você ter ideia, para queimar a quantidade de terra que foi queimada, aquela uma quantidade de terra grande para isso, não é questão de você pegar, jogar um galão de gasolina, riscar um fósforo, jogar que vai queimar tudo, não. É um processo, gente, que chega a custar milhões de reais para você produzir uma queimada em larga escala. Um processo muitíssimo caro para você queimar. Então, logicamente, são grandes pessoas, são grandes fazendeiros que têm condição de fazer isso. Então, você tem esse processo de concentração de terra, que é uma herança nossa de nosso passado colonial, e que não foi superada essa herança do passado colonial, né? Mas que José de Souza Martins está tentando entender, compreender que o nosso atraso não é um atraso oriundo dessa permanência de relações não capitalistas, né? O nosso atraso é justamente porque o nosso capitalismo é dependente, né? Quando você vai discutir lá a teoria marxista da dependência, ele fala isso, que o processo não é de uma tentativa de desenvolvimento, né? É um processo que o desenvolvimento do capitalismo nesses países periféricos dependentes é assim. A lógica é uma lógica de subdesenvolvimento, é uma lógica de dependência. Então, ele está dizendo isso, né? E é interessante que a gente já está terminando, né? Eu comentei com vocês na aula de segunda sobre a questão
das revoltas, né? Da revolta que deu origem ao documentário de Coutinho, Recado Marcado para Morrer. Você se lembra que eu falei de vocês, que eles utilizavam da Bíblia, que os líderes dessa revolta utilizou de passagem da Bíblia para tentar conscientizar os trabalhadores rurais de sua vida, né? E aí, eu estudando sobre essa questão, estava passando aqui, ele conta sobre isso. Eu vou falar só sobre esse texto, a gente termina, né? Em 1954, que ocorreu em 1954, ao mesmo tempo que o Partido Comunista lançava uma campanha nacional pela reforma agrária, em Vitória de Santo Antônio, Pernambuco, uma associação fundada originalmente pelos camponeses, com o objetivo de obter assistência jurídica, médica, educacional e funerária, entrou em confronto aberto com os proprietários de terra. Conseguiu, então, em 1959, como resultado da sua luta e de sua organização, a desapropriação do engenho Galileia, que passou a ser administrado pelos próprios trabalhadores rurais. Esse movimento, sob a liderança do advogado Francisco Julião, ficou conhecido como Ligas Camponesas. Então, se quem tiver assim de bobeira, sem fazer nada, dá uma pesquisada que é fácil encontrar. Cada Marcado para Morrer, é um documentário bem interessante sobre isso, né? Que eu utilizava, fazendo um link com a aula sobre religião, eu utilizava da própria Bíblia, né? Daquelas passagens, aquela discussão que a gente teve, Camilo, sobre as passagens que são contraditórias da Bíblia, principalmente no Novo Testamento, etc., que fala sobre os pobres e tal. Aí, lembrando, o nome dele era Francisco Julião, e o movimento que ele liderou foi o da Ligas Camponesas. Então, gente, é isso, né? A lógica da sociologia rural, da estrutura rural do Brasil, é uma lógica que tem uma relação direta com o processo de colonização, como essa exploração de grandes extensões de terra, de monoculturas, de uma exploração extensiva, de uma utilização de relações de trabalho extremamente violentas, muito trabalho análogo à escravidão, tem no meio rural, relações de trabalho pré-capitalistas, né, junto com relações de trabalho capitalistas, né, que isso é parte constituinte do próprio desenvolvimento do capitalismo do Brasil, que não é por causa disso que o Brasil não é desenvolvido, mas é nossa característica do capitalismo, dessa relação de concentração de terra, concentração de renda, etc. Há um processo, um desenvolvimento de tensões sociais muito grandes no meio rural, com um agravante que o Estado é muito mais omisso no meio rural do que no meio urbano, como a gente pode entender com a lógica da CLT, que não valeu para os trabalhadores rurais. Então, a violência é muito mais aberta do que em outras, no próprio meio urbano. E toda essa estrutura, é lógico que os próprios trabalhadores rurais, eles procuram se organizar para tentar reverter minimamente toda essa lógica de violência, né? Você tem o MST, você tem várias outras associações de trabalhadores rurais que justamente lutam por um pouco de dignidade, porque a terra para esses produtores rurais, né, lembrando, a terra não é tão somente um meio de produção de mercadorias, um meio de produção de enriquecimento, ou apenas mercadoria, uma mercadoria como qualquer outra, não. A terra é a fonte de sustento, né? A terra é aquele espaço onde ele se estabeleceu, nasceu, cresceu, se desenvolveu. Então, a terra é muito mais do que isso, né? A terra é quase que se vincula ao próprio ser dele, né? Marx tem uma discussão interessante sobre isso, mas acho que não vai dar tempo de falar. Então, eles têm outra relação com a terra. Então, a luta deles pela terra não é só a luta pela exploração da terra, mas é uma outra relação, que não são transpassadas pela lógica de relações capitalistas, né? Agora, realmente, para finalizar isso, e para despedir de vocês, né, na nossa última aula, tem um texto escrito aqui no livro, um texto escrito por um índio desconhecido, e foi recolhido pela Comissão Pastoral da Terra, né? E fala o seguinte: tudo que fere a terra, fere também os filhos da terra. O índio é filho da terra. A terra é nossa vida, é a nossa liberdade.
Os grandes senhores da terra não compreendem o povo índio, porque os grandes senhores da terra escravizam a terra. São estranhos que chegam de noite e roubam da terra tudo quanto querem. Para eles, um torrão de terra é igual a outro. A terra não é sua irmã, é sua inimiga. Eles a destroem e vão embora. Deixam para trás o túmulo de seus pais, roubam a terra dos seus filhos. Sua ganância empobrecerá a terra, e eles deixarão atrás de si só a areia cansada dos desertos. Ela é de todos os homens. Quem tem o direito de vender é a mãe de todos os homens. A terra é a nossa vida e a nossa liberdade. Índio sem terra é como tronco sem raízes à beira do caminho. Tudo que fere a terra, fere também os filhos da terra. Então você vê que é outra realidade, é outra lógica. Enquanto o grande produtor rural ele vê a terra enquanto meio, né, de se plantar e desplantar, ou de se criar gado, de ter uma remuneração depois, né, ter um lucro maior depois, para todos, para os índios, para esses produtores rurais, né, para esses pequenos produtores rurais, a terra é tudo para eles, né? Mais do que um meio de existência, a terra significa muito mais, né? Então, gente, essa foi a nossa discussão de hoje, nossa última, né? Nossa última, né? Que a gente não dá aula no terceiro e quarto bimestre para vocês, a gente vai dar aula para o primeiro e segundo ano agora. Nosso último encontro, não é, Robert? Né, Camilo? Infelizmente acabou. Vocês tenham boa sorte aí nesse Enem. Qualquer dúvida aí que vocês tiverem, podem me procurar que a gente... Só no quarto ano que vocês vão fazer Enem? Pensei que vocês iam fazer Enem agora. Não, no quarto ano que a gente vai se encontrar. Eu tô falando que o senhor vai dar aula só no quarto ano. Mas é só no próximo ano. Então. A gente se encontra lá. O quarto ano que a gente não tem mais. É o quarto ano que a gente que acabou mesmo, só vai encontrar lá na faculdade. Mas no quarto ano a gente se encontra. Foi um prazer conhecer vocês, viu? A gente se encontra no quarto ano. Então, boa sorte, mas vocês vão fazer Enem, não vão? Vocês do terceiro ano também fazem? Não, professor, a gente vai se encontrar no carnaval também, que você marcou conosco, a turma toda, verdade, vai ter o carnaval ainda. Mas acho que carnaval só em 2022. Não, professor, uma confraternização de fim de ano, que tem muita comida. Mas sem vacina não tem, né, velho? Só com vacina. Mas no fim do ano que vem. Há controvérsia, viu, Camila? Mas vamos ver como é que esse governo vai fazer isso, né? Há controvérsias, né? Mas vamos ver como é que como vai ser esse processo de vacinação, né? Que uma pesquisadora participou do programa do Roda Viva falando sobre esse plano de vacinação. As palavras dela foram muito otimistas, não, viu? Ela falando que provavelmente 2021 ainda vai ser muito difícil, que ela fala, olha, esse ano não faça nenhum tipo de festa grande de Natal, não faça no final de ano. Olha, eu digo que esse processo vai perdurar talvez até o Natal e o Ano Novo do ano que vem, né? Dada a forma como esse governo tem lidado com essa pandemia, e principalmente agora todo mundo correndo atrás de vacina, e ele sem ter um plano, sem ter uma data correta, etc. Então, vai ser difícil. Mas no Carnaval de 2022 a gente vê, né? Mas, viu, Robert, viu, Camille, viu, galera? Mas foi bom conhecer vocês, tá? Prazer, bom festa de final de ano, né? Mas aprecie, como diz aquelas propagandas, aprecie com moderação. Ainda não tem vacina, a gente está no governo realmente complicado para resolver isso. Boa sorte, nos vemos talvez no segundo semestre de 2020, né? De 2021, né? Porque acho que vocês vão ter o terceiro e quarto bimestres no primeiro semestre do próximo ano, aí vocês passam por 4 anos, o quarto ano será, acho que só no segundo semestre de 2021. Né? Aí se tudo der certo, né, se a gente estiver vacinado, etc.,
A gente se vê lá em 2021, mas foi um prazer conhecer pela participação de vocês. Camila, bem participativo. Robert, desejo sorte aí para quem vai fazer o Enem. E nos vemos para o ano. Não é verdade? Agora de forma presencial. Viu? Professor, por aqui ainda falo pouco, viu? Então a gente vai O ver senhor como não é. veio na aula, Nossa, na sala de aula, meu Deus do na céu. presencial, menino. É que aqui ele acha que é legal e tal, os Camille falando. Na presencial, meu Deus. Mas tá certo. Mas eu vou ter essa experiência presencial com vocês lá no quarto ano. Espero vocês todos no quarto ano, viu, gente? Se cuidem aí. Boa sorte aí. Bom final de ano, bom Enem, bom tudo. Tudo de bom na vida de vocês, viu? Tchau, Valeu. professor. Até Até Falou, logo. logo. professor. Bom final Valeu. de ano. Se cuide. Valeu, gente. Se cuidem vocês também.